Olá pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o livro, no caso o segundo livro, dos detritos aos manuscritos. Caminho de volta aos originais em hebraico através do fio de Ariadne. Vou começar falando sobre o que tem dentro do livro para facilitar o entendimento. Lembrando que é um livro voltado para toda a comunidade acadêmica, pastores, padres, rabinos, leigos, interessados nas informações com relação aos fundamentos da sua própria religião, no caso, a religião que eu falo sobre o evangelho grego, que é a religião cristã, com seus desdobramentos, da ortodoxa grega, depois a apostólica romana e as suas seitas decorrentes, que são todas as denominações evangélicas. Dentro do livro eu explico o que é esse conceito de seita, né? Para não ficar dúvida. Então, basicamente, o livro ele é constituído de diversos capítulos que tratam de diferentes aspectos, tanto da arqueologia, quanto da parte que envolve as escrituras em grego, hebraico, latim, português, as traduções, por aí vai. Então, assim, nós temos de início dois tipos de mensagens apostólicas. O livro começa questionando em forma de pergunta, né? Porque a partir do instante que você tem uma religião matriz e outras denominações que foram se afastando dessa matriz com novas aceitações ou negações do texto da matriz, da igreja matriz, que no caso é católica, surgiram as evangélicas e as suas denominações, né? Isso é muito tranquilo, né? Não tem nenhum mistério com relação a isso. Aí eu falo sobre isso, então assim, rapidamente, né? Porque isso implica a gente entender o que aconteceu, né? As divergências de entendimento, de criação de religiões por volta lá, logo no início do ano 1 da Era Comum, até os anos 70 da Era Comum, e aí vai variar, né? Uma série de informações com relação a isso. Mas, voltando, o que nós temos em seguida? Nós temos uma realidade que implica nas primeiras comunidades. Então, aquele núcleo central, original, que, obviamente, né, conhecia o hebraico, aprendeu, ensinou e viveu e sobreviveu até os dias de hoje com os conhecimentos desse grupo reunido em torno do Messias de Israel, que são chamados Netzarim. Né, erroneamente traduzido como Nazareno, até porque Nazareno é diferente de Netzarim. Isso é uma coisa que no livro a gente vai esclarecer detalhadamente. Então, quem são os Netzarim? Como entender a existência, importância, legitimidade do ponto de vista dos ensinos do Rabi Yehoshua. Existe essa pronúncia está na Bíblia hebraica, é a pronúncia hebraica do nome original do Messias, que pode ter uma variante a partir de sinais massoréticos diacríticos, que é Yehoshua ou Yahushua. São duas variáveis aceitáveis no que se refere à parte que envolve os sinais diacríticos ou massoréticos. Então, assim, o enfoque que foi dado naquela parábola do joio e do trigo sobre um ponto de vista daquela época, não dos dias atuais, mas naquela época, o que isso significava. Nós também vamos falar e mostrar nesse livro todo o texto hebraico que existe hoje do chamado reconstrução a partir do hebraico do livro de Matziyahu, traduzido como Mateus. Esse que eu estou falando não é a versão grega dele, estou falando da versão hebraica, original dele. E aí, a partir dessa versão hebraica original, nós vamos poder entender, na visão dos Netzarim de Israel, como entender esses ensinos, como entender o sermão conhecido como Sermão do Monte ou da Montanha, mas que de fato é o Sermão da Colina. Se for para Israel hoje, tem uma colina lá, né? Aí nós vamos também compreender aspectos que envolvem o judaísmo e o cristianismo dos nossos dias e
o judaísmo e o cristianismo que existia no século I. São 2000 anos se passaram, mais de 2000 anos se passaram. Então existem diferenças? Sim, com certeza existem. Nós vamos falar também sobre os manuscritos do Mar Morto, uma descoberta que surgiu no ano de 1947 e que afeta diretamente todos os textos e ensinos bíblicos modernos, né? E muda inclusive o entendimento sobre questões que envolvem salvação e vida eterna. Se você não sabia, bem-vinda, vamos aprender. Aprenda essa informação e apreenda também a partir da leitura desse livro, que é o que nós estamos tratando dele aqui. Aí nós vamos entender como é que lá no século I, no ano 70, 80, 90, 100, 120, 135, 150, surgiram os primeiros discursos de ódio. E para isso existe uma citação, uma referência, informações obtidas a partir de uma publicação de James Sparks. Nós temos também informações obtidas a partir de publicações de David Flusser, que é um catedrático da Universidade Hebraica de Jerusalém, James Sparks, da Universidade de Oxford. Então, assim, nós vamos entender melhor onde que se fundamentam esses discursos religiosos de ódio. Ódio, inclusive, contra judeus, que hoje surge a teoria chamada do deicídio, que isso tudo é devidamente explicado, contextualizado nesse livro. Nós vamos entender a existência de, além de compreender o que é o antissemitismo bíblico, vamos entender também onde se fundamentam os discursos religiosos de ódio. Nós vamos tratar dos discursos de misoginia religiosos que existem atualmente. E você vai entender o que é misoginia bíblica. Vamos entender também onde que se fundamentam os discursos religiosos de ódio contra homossexuais que nós temos hoje existentes atualmente. Você vai entender o que é homofobia bíblica. Você vai entender quem é que vai para o inferno, né? Tem um capítulo que eu dediquei só para isso, né? Que as pessoas têm mania de falar que o outro vai para o inferno, mas nunca que ele vai para o inferno ou ela vai para o inferno, né? Então, quem é que vai para o inferno? Ou seja, quando se falar inferno, você precisa ter uma compreensão mais plena disso aí. Não se trata de inferno. Nós temos que falar sobre a nova Jerusalém celestial. Nós temos que falar sobre o direito de se alimentar do fruto da árvore da vida. Tudo isso citado no livro chamado, conhecido popularmente como Apocalipse de João. É importante também a gente falar, isso vai ser falado nesse livro, sobre a existência do que é a Vulgata Latina, ou melhor, o que ela foi, como que isso aconteceu a partir de Jerônimo, que fez a sua tradução dos pais da igreja, né? E dentro desse entendimento claro, nós vamos perceber os discursos de ódio, né? Nós vamos falar também de Santo Agostinho, que as pessoas chamam Santo Agostinho, né? E entender o que ele falou sobre as mulheres, né? Isso é uma coisa importante que vai ajudar a entender o discurso atual do patriarcado, da misoginia bíblica e tantos outros males que aconteceram e se transferiram dentro do texto das Escrituras. É sobre isso, é um livro sério, é um livro acadêmico, é um livro onde eu estudei com professores catedráticos da Universidade Hebraica de Jerusalém e que eu coloco tudo à tua disposição citando as fontes. Ou seja, você não tem que aceitar o que eu estou falando ou acreditar porque eu estou dizendo, mas é porque isso existe em algum lugar devidamente fundamentado, porque isso é um fato arqueológico, é um fato comprovado cientificamente, através de exames de carbono 14, todas aquelas coisas que existem na tecnologia bíblica voltadas para o entendimento exato de que aquilo está lá. Qualquer dúvida, se torne um aluno da Universidade Hebraica de Jerusalém também, que isso não é super simples, não é complicado de se fazer isso, né? E aprenda, estude, se informe. O que você não pode fazer é sair repetindo discursos de ódio por aí,
que não tem nenhum fundamento nos textos das Escrituras, né? Aí alguém vai dizer, mas lá homem não deita com homem. Você tem que entender que a palavra utilizada lá, que é zaná, é uma palavra utilizada para mulher, não para homem. E se refere a uma prostituição ritual, não a opção, que nem é opção, mas a orientação, que o termo correto é esse, orientação sexual de cada ser humano, né? Então, assim, se informe, estude, aprenda, saia da ignorância da leitura superficial, busque o contexto histórico, filosófico, religioso, o sentido literal do texto, o sentido contextual do mesmo texto, o sentido chamado doutrinário, que aquelas pessoas que, entre aspas, tem uma série de incertezas sobre quem escreveu o quê nos textos das Escrituras, possam ter tentado te transmitir, e sempre dentro de um contexto, tá bom? Então o convite está feito, uma rápida explanação do livro. O livro tem mais de 400 páginas, dependendo do seu equipamento que você for fazer a leitura, pode chegar perto de 500 páginas. Então é um livro muito rico de informações, é um livro assim que é inédito, não existe nenhuma publicação acadêmica sobre esse assunto até hoje, e eu fiz questão de fazer de pesquisar e procurar. Nem sequer nós podemos ter ainda tanta fonte de informação num único lugar reunida, de tal maneira que tem as informações dos manuscritos, né? Dos manuscritos que eu estou falando. E lembrando, só a título de informação, eu cito isso no livro também, não existe manuscrito do texto grego confiável. A única partícula é uma tal de P52, salvo engano, que é de um pergaminho 52, que é um trecho minúsculo equivalente a isso aqui, tá? E é isso que é a base do chamado Novo Testamento grego, tá? Então, assim, é importante, eu sei que isso pode assustar à primeira vista, mas os fatos estão aí. Então, vamos lá, vamos nos informar, vamos estudar, vamos aprender com quem sabe, com leituras sérias, de pesquisas de mais de 45 anos, de pesquisas, de trabalhos, de estudo, de bibliografia, que, por sinal, ela existe, está à disposição se você é historiador, se você é estudioso em teologia, desde o dicionário hebraico caldeu, que você talvez tenha ouvido e nunca teve acesso. Tem um bichinho lindo aqui, que existe, está à sua disposição também. Eu disponibilizo, eu posso te enviar cópias, coisas que você porventura precisar. Já tem aí no meu Instagram, que é @Maria_Antônia_Cel, livro, novamente, novo. Maria Antônia Cel, que é a abreviatura de coronel, livro novo. É um Instagram meu. Tá lá, pede para acessar e amizade, que eu vou imediatamente aceitar a sua solicitação. Lá você vai encontrar uma infinidade de informações, fotos, descrição, cursos, aulas sobre essas questões que estão documentadas no próprio livro também, tá? É isso, por enquanto é só. Obrigado pela atenção, excelente semana, e o que eu posso dizer? Adquira um livro que vai ser extremamente útil para você, seja no seu ambiente de trabalho, na sua igreja, na sua denominação, na sua sinagoga, onde quer que seja, ou mesmo para você ter como uma fonte de pesquisa permanente, tá? É isso aí, por hora é só. Beijo grande, os links para a compra do livro estão na bio, e aí só contigo. Agora aí tá na Google Play, Apple Books, essas plataformas digitais em mais de 180 países no mundo, por enquanto no idioma em português, mas tem um projeto aí para fazer a tradução para o inglês também, tá bom? Tchau! Excelente semana, até mais!